Mas é que a gente vai pegando um jeitinho, três jeitinhos. Outro dia eu estava aqui no som. Você, do jeito que você preferir. Se você quiser colocar só um negocinho que acho que é bom você pôr na calça, que não fica batendo na sua perna. Esse aqui? Se você quiser pôr no bolso. Do jeito que não te atrapalhar. A gente não cai, não. É um complemento, né? Tá. Esse daí é onde você quiser. Que você colocar por fora, eu acho mais fácil. Né? Não gosto de pôr por dentro. Às vezes vocês também colocam, não sei se estão acostumados. Eu não gosto de pôr por dentro, não. É porque meio preto quase não aparece. Né? Não, eu tô com eu ia pra lá, tô perdida aqui. Imagina que depois. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, no nosso canal. Queria agradecer a presença de todo mundo e de quem também está nos assistindo. É um grande prazer, Eduardo é um amigão da casa, né, Eduardo? Opa. Mais uma vez, assim, parceiro, um colega nosso, muito querido, é um grande prazer. Palestra Caminho. É o Evangelho ou o Caminho a seguir? Evangelho é o caminho, né? É o caminho a seguir. Caminho a seguir. Então eu queria pedir, primeiro, dar os recados. O nosso varal continua e o pessoal lá do Campo Verde falou que já foram 3 sacolas de roupa. Isso é muito legal, a gente está muito feliz que as pessoas têm que ir lá buscar, né, à noite. A gente vai levar mais. O Sidney está aqui também, vai começar a colocar lá na massa de dia. Então, a gente está sempre aceitando doações. É só ligar, é só... O pessoal sabe onde eu trabalho também, quem quiser entregar no consultório, pode entregar, não tem problema, eu recebo. Se quiser ligar, eu vou buscar, o Alexandre vai buscar, todo mundo vai buscar, não tem problema não. O importante é a gente receber doação, né? Temos cobertores ainda para doar. Quem souber de algum andarilho ou pessoa que está desabrigada, talvez que a gente não tenha atendido, por favor, nos avise que a gente vai visitar lá na rua também. Então o varal continua. O segundo aviso é do almoço vicentino, agora no domingo, lá no asilo. Nós do Centro Espírita Amigos do Bem estamos com a barraca de doce. Então a gente arrecada os doces e vende em prol do asilo, 100% do asilo, né? Gostaríamos de pedir que as pessoas que estejam nos ouvindo, se quiserem ajudar com qualquer tipo de doce, até mesmo na hora pode levar, nós vamos estar lá umas 9h30, 10 horas, acredito que a gente já está lá na barraca, e é só chegar para doação. A renda é 100% para o asilo, ok? Quem quiser trabalhar também, o convite está feito. E também avisar que nós começamos um trabalho agora, o Evangelho no Lar. Já atendemos uma família, estamos atendendo uma família, e esse trabalho depois a gente vai colocar na página, vamos fazer um vídeo explicar o que é o Evangelho no Lar, mas é para, não seria ensinar, porque aqui não está ninguém para ensinar ninguém, na verdade, mas compartilhar o que é o Evangelho no Lar com as famílias, para incentivar que elas façam esse Evangelho no Lar. Incentivar porque o Evangelho no Lar é uma luz, começa com uma luz pequenininha e acaba assim, envolvendo seus vizinhos, sua rua, seu bairro, sua cidade. E todas as pessoas envolvidas na casa conseguem o equilíbrio, a paz, às vezes, que a gente tanto precisa, a tolerância para o dia a dia. Então é muito importante o trabalho do Evangelho no Lar e a gente está aqui para divulgar. Então nós vamos fazer esse trabalho toda segunda-feira. Quem tiver interesse, olha, eu quero fazer Evangelho no Lar, mas eu não sei como fazer, como que eu começo? Entre em contato com a gente vai agendar e nós vamos fazer, tá? Acho que de aviso é só. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e pedir que nos unamos agora em uma prece, fechando nossos olhos, elevando o coração a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade da vida,
de estarmos vivos. Cada dia mais uma oportunidade da gente melhorar. E a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquele que nos dá a mão, que nos conduz, que nos ampara, que está no barco à frente, levando todos nós. Jesus que disse que nenhuma ovelha ficaria para trás. E agradecemos também aos nossos amigos espirituais que estão nesse ambiente, já preparando para a palestra, preparando para o passe, depois logo em seguida. Agradecemos, Senhor, as bênçãos aqui recebidas e que essas bênçãos também se estendam a todos os que estão assistindo e a todos os presentes e seus lares. Agradecendo mais uma vez e ajude-nos, Senhor, a entender o Evangelho de Jesus e principalmente colocá-lo em prática. Que assim seja. Obrigado, obrigado. Nossa saudação a todos que estão nos assistindo aqui, que se deslocaram de suas casas até essa casa de luz, os internautas nos assistindo também. É um prazer, a nossa saudação a todos com relação ao tema que vamos expor hoje. Escolhemos sempre em nossas exposições o Evangelho. Porque o Evangelho, é um roteiro divino para as nossas vidas e muitas das vezes esquecido. E nesse início vamos rogar então a Jesus, divino amigo, que Ele esteja no meio de todos nós, como sempre está. Vamos colocar que existe um planejamento divino para todos nós. E esse planejamento divino, ele tem as suas etapas. Então vamos pensar aqui em matéria da Terra, do planejamento da elaboração, da construção de todo esse planeta que nós estamos vivendo. Lembrando de Jesus, o arquiteto, o sublime arquiteto e divino diretor planetário, que aqui foi designado para trazer mais tarde a sua mensagem. E a gente vai verificando que existe um tempo para cada etapa desse planejamento divino. E dizendo também que nós estamos inseridos neste planejamento divino, todos nós. Nós que aqui estamos, o pessoal de casa, estamos aí em outros países. Então Deus planeja tudo a seu tempo. E Jesus está aí como essa autoridade, lembrando que ele, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele demorou 1000 anos para se condensar, vir diminuindo para chegar e estar no mesmo nível das nossas vibrações. Não no mesmo nível, o nível dele é bem diferente. Para que ele pudesse estar caminhando aqui conosco. Porque a energia dele é tão forte, a sua luz, que ele teria dificuldade, ou nós teríamos dificuldade para assimilar o que ele veio trazer para nós, dos seus ensinos. Senão, vamos ver, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele diz isso, depois ele complementa, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque nós queremos ir a Deus, ter Deus, Mas ele diz que ele é o caminho. E que caminho é esse? A sua mensagem, o seu evangelho, seus ensinamentos, tudo que ele deixou para nós. E ele cita muito aqui essa conexão, essa conectividade que ele tem com o Pai, com Deus, Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então, por aí nós vamos verificando esse planejamento divino, que nós, inseridos nele também, estamos bem próximos de Deus também. Ele fala assim, mas Deus está longe, Jesus está longe, pela mensagem que ele vem trazendo para nós. Então ele diz assim, eu e o Pai somos um, porque a mensagem do Pai, a mensagem divina, a mensagem de Deus, veio para com ele também. Veio para com ele e ele, consequentemente, passou para nós. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas citações. Diz também, há muitas moradas na casa do Pai. Então ele vem falar, vem comentar, vem dizer que não temos apenas a terra, como muitos amigos que desconhecem, não sabem a amplitude
dessas moradas que existem, né? Eu, de vez em quando, eu saio, às vezes, à noite, de madrugada, assim. Vocês aqui em Pederneiras também têm essa facilidade de verificar, ou em outros locais também, olhar para o céu e ver quantas estrelas, né? E ali está quantas moradas, milhões, bilhões, trilhões, né? Além de contar aí as galáxias que existem, né? E também ele disse em uma certa ocasião, Pai Nosso, né? Ensina-nos, quando os apóstolos disseram, ensina-nos a orar. Então sempre essa conexão com o Pai, essa conexão com Deus, essa conexão com o divino, né? E se ele esteve assim tão próximo de nós, né, vamos dizer também que nós estamos bem próximos dele. Mas de vez em quando tem alguns ensinamentos que nós não conseguimos alcançar, né? Então, mas não é um motivo, não é um momento para que a gente entre em desespero, porque essa evolução nossa, ela se dá gradativamente. Como diz nosso querido amigo Edgar, né? É por milímetros. É passos assim bem lentos que a gente vai evoluindo. Mas se nós temos a chance de ter um roteiro, como nós temos o roteiro divino, que é o Evangelho, né, em nossas mãos, nós podemos utilizá-lo para avançarmos um pouquinho mais rápido, né? De vez em quando alguém vem e fala assim, olha, eu não consigo perdoar, né? Aí a gente diz assim, mas você se esforçou? Não. Eu não consigo, é difícil. E eu sempre cito que o difícil, a dificuldade é uma muleta. A gente fala assim, é difícil, né? E não me esforço mais. Então eu joguei toda a responsabilidade ali na muleta, né? Ao passo que eu posso dizer assim, não, eu vou tentar, né? E esse tentar, essa tentativa, esse sair de mim, é aquele esforço que está sendo compensado, né? Porque temos outros amigos, irmãos espirituais que nos auxiliam também nesse caminhar. Vamos lembrar aí de nosso espírito protetor, de nosso anjo guardião, né, que está sempre conosco, avalista nosso, designado para vir conosco, né, no avanço, no crescimento, na evolução nossa, né? Então a gente verifica que sempre estamos tendo aí algumas recomendações diárias, né? Eu sempre cito assim, eu estava na rua, ainda bem que eu olhei para baixo, que vinha vindo um carro, estava atravessando, não vi. A gente sempre fala assim, ainda bem que eu, né? Esquecendo que, às vezes, alguém, o nosso espírito protetor, ele fala, olha para baixo, senão você vai chegar aqui no plano espiritual antes do tempo, né? Então, a gente não reluta, não refuta isso ao nosso espírito guardião. E muitas das vezes também esquecemos de agradecê-lo. Chega no final do dia, a gente vai dormir, né? E às vezes nós tivemos um bom dia, um dia razoável, um dia médio, né? Mas mesmo assim, na maioria das vezes, nós esquecemos de agradecer esse companheirão. Eu chamo ele de mano. Obrigado, mano, né? Quase o dia todo, né? Porque as coisas vão acontecendo, vão aparecendo, né? Então eu apelidei, chamo ele de mano, ele já sabe quem que é, né? Pelas oportunidades de auxílio que nós temos durante o dia. Porque na maioria das vezes, a gente só reclama. Muitas das vezes a gente só reclama. A gente fala assim, hoje eu levantei com o pé esquerdo. E eu sempre falo, o pé esquerdo é aquele que tem a veia que vai para o coração, né? Que bom que você levantou com o pé esquerdo, né? E às vezes a gente reclama da chuva, reclama do vento, reclama do frio, reclama do sol, né? Verificando o quê? Que quase sempre a gente nunca está contente, né? E agradecer pior ainda, né? Que a gente deixa de agradecer as oportunidades de crescimento que nós tivemos no dia, mesmo que sendo com aquelas pessoas que não gostam de nós, ou nós às vezes não gostamos dela, né? Quando eu disse aí agora há pouco a respeito do tentar, né? Tentar perdoar, tentar esquecer, né? E o Osmar, semana passada, ele esteve aqui, quem teve a oportunidade está no site, aqui não tem nem, Alexandre, como eu falar assim, está aqui embaixo o endereço, né? Mas nesse endereço que vocês estão, né? Ele falou assim, amar os inimigos, né? Aí é outra coisa que a gente fala assim que é difícil, né? E ele bem colocou, né, o esforço que a gente tem que fazer, né? Que muitas das vezes nós criamos inimigos. Então nós que temos inimigos, né? De repente é um time de futebol, nosso time adversário, um político, né? Então a gente fala assim, ou uma pessoa que a gente olha assim e fala assim, não gosto dessa pessoa, de graça.
Esse é o inimigo de graça, porque ele não fez nada para a gente, nós não conhecemos. E de repente, se a gente formos conhecê-lo, né, a gente vai verificar que é uma pessoa boníssima. Né? Então nós criamos muitas vezes, né, essas pessoas. Né? E a gente está falando a respeito do perdão, né? E no final da sua estadia aqui, Jesus disse, né, perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Talvez nós estivéssemos lá instigando aquela crucificação. Né? Então, para dizer que essa conexão com Deus, com o Pai, ela é constante. Né? Então, Jesus, o tempo todo, ele estava se reportando ao Pai. Ele ia orar, né? E ele sempre pedindo auxílio, proteção, né, de Deus, né, para as dificuldades que adviriam com relação à sua crucificação. E depois ele vem nos encher de esperanças também com relação às bem-aventuranças, né, que ele deixa para nós. Se nós formos olhar aqui no Evangelho, ele vai fazendo algumas citações. Né? No capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos. Né? Aqui ele vem trazer a esperança para muitos que estão desesperançados. Né? E vem dizer assim, para que nós tenhamos bom ânimo. Né? Que ele diz assim, eu venci o mundo. Né? Tenham força, né? Tenham ânimo. Vocês podem fazer isso, vós sois deuses também. Então ele falava assim da oportunidade que nós temos para a gente parar de reclamar com relação a essa muleta. Né? Eu não consigo, né? Vocês podem fazer isso e muito mais, porque vocês são deuses. Então ele delegava para nós essa função, essa missão também, né? De fazer aquilo que ele fazia também, né? Certo está, né? Que carece de estudos, de trabalho, né? E a gente está sempre destacando o estudo, porque a palestra, geralmente a gente vem aqui, né? Muitas pessoas acabam mergulhando nas palestras também, né? Tem uma grande fonte de aprendizado, mas o estudo cadenciado, sequenciado, né? Ele nos traz aí uma oportunidade da gente aprofundarmos cada vez mais na doutrina espírita. Esse aprofundamento permite, então, inclusive, que a gente vá se melhorando cada vez mais. É essa função desse planejamento divino, que amanhã nós nos tornemos seres iluminados, todos nós. Até aquele lá que cometeu um delito muito sério, que a gente condena, que a gente cria ele como inimigo, né? Deus olha para ele e fala assim, este também é meu filho, um dia ele terá luz. Né? Então essa lembrança que a gente tem sempre que verificar, que o Pai, na sua infinita misericórdia, ele não esquece nenhum de seus filhos, nenhuma de suas ovelhas, né? Fica desgarrado, fica um determinado tempo, mas aos poucos ela vai sendo recolhida para o redil. Falou também do Cristo Consolador, né? Eu me vou e eu tenho que ir, né? E os apóstolos ainda não estavam muito acreditando, né? Ele diz, vai chegar um tempo que eu vou ter que ir, mas não se preocupe que eu vou enviar para vocês um Consolador. Né? E tudo faz parte também desse planejamento. Se a gente observarmos as 3 revelações, nós temos a primeira com Moisés, depois a segunda com Jesus, e a terceira, o Espiritismo, né? E vem também com o Cristo Consolador. Por que Cristo Consolador? Porque eu estava comentando aqui, inclusive, no início com o Alexandre, que eu fui em 2 velórios hoje, né? E em alguns a gente verifica o desespero que nós temos com relação a um ente querido nosso que parte. E ele parte temporariamente, porque de repente nós vamos nos encontrar. E o consolo, né, da doutrina espírita, que ele levantou-se esse véu e vamos verificar o quê, né? Que a morte não existe, né? Porque nós somos imortais a partir de nossa criação. Somos espíritos imortais. Então nós morremos. E que alegria quando nós viemos, quando nós nascemos, renascemos. Né? Antigamente, né, não tinha o tal da ultrassom, né? Então nós não sabíamos que sexo que seria a criança, né? Seria menino, seria menina, né? E hoje não, a primeira curiosidade que, né, dá com 1 mês, 2 meses e a pessoa já quer saber, né? Que sexo que é, né? Mas antigamente não. Não tinha, né? Só sabia na hora do parto. E que alegria que era quando aquela criança aparecia. Menino, menina e tal, né? E por que nós não temos essa mesma alegria quando um ente querido ele volta para a espiritualidade, né? E lembrando que um dia também nós nos iremos rever, iremos nos reencontrar.
E a gente muitas vezes entra em desespero. E mesmo sendo espírito, Eduardo, mesmo sendo, porque é um ente querido nosso, uma convivência muito tempo, muito longa, né? É natural. Mas que nós também não entremos em desespero por tal, né? Então aí vem o consolo da doutrina espírita. E de repente, numa oportunidade que assim for permitida, esse ente querido ele pode vir se comunicar, né, com a gente. Com a gente, mandar uma mensagem, né? O Chico Xavier é a maior antena parabólica do mundo. E até eu estava comentando esses dias, teve uma feira do livro lá em Jaú, em Agudos, e eu estava procurando um livro Entre Irmãos de Outras Terras. Esse livro ele foi psicografado e trabalhado com Chico Xavier e Valdo Vieira na NASA em 1965. Porque as pessoas queriam saber quem era o Chico Xavier, que tipos de fenômeno que ele produzia, né? Mas era um período que eles queriam usar isso aí muitas vezes na guerra chamada Guerra Fria. Falaram, vamos usar essa antena parabólica, né, para nós utilizarmos, né, contra os nossos inimigos. Mas não, né, dentro desse planejamento divino também, né, nós tivemos então aí a elaboração desse livro. É um livrinho bem pequenininho, fininho, com muitas histórias interessantes que eles trazem com relação a esse período que eles ficaram nos Estados Unidos, lá em 1965. Então tudo isso aí foi programado. O advento do Espírito de verdade também, ele veio falando a respeito, né, que o Cristo, ele falava a respeito desse Consolador prometido. Então, numa das questões do Livro dos Espíritos, né, numa das questões, eles perguntam lá se Kardec, se ele falhasse. Os Espíritos disseram que teriam uma outra pessoa, mas não iria falhar, porque fazia parte já do planejamento, né? Então, lá atrás já foi comunicado, né? Já foi falado que vai vir um outro Consolador. Isso aí há 2000 anos atrás, né? Então, em 1804, quando nasceu Kardec, né, ele já estava na programação que ele iria participar da codificação, né? E ele também diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Falava da humildade. Não, ele não só falava, mas ele, naquela caminhada dele que ele por ali estava, né, ele praticava, né? Ele não era aquele que falava assim, olha, que nem muitas vezes nós, né? A gente lê a mensagem, faz a mensagem, mas muitas das vezes a gente não temos a dificuldade de praticá-la, né? E falou também da pureza do coração. Bem-aventurados que têm puro coração. Pureza de pensamentos para que nós, aos poucos, vamos eliminando as dificuldades nossas do nosso pensamento. Porque às vezes nós estamos aqui, às vezes estamos pensando em casa, às vezes nós aparentamos uma determinada calma, mas nosso pensamento está borbulhando lá por dentro, né? Estamos a mil, né? Então essa pureza de pensamento com relação aos escândalos, né? Os vícios, e ele cita também, se a sua mão é motivo de escândalo, corte a sua mão, né? Então usava-se muito, Jesus usava muito os elementos da natureza na época, né? Para poder ensinar aquele povo, né? Para poder levar a mensagem, né? Vamos lembrar aí da parábola do semeador, ele sempre buscava na natureza elementos para que pudesse estar trazendo para o aprendizado, né? Na parábola do semeador, vamos lembrar aí da semente. Quem que era a semente? Tem a semente, o terreno, né? E o semeador que saiu a semear, né? O semeador é Deus, é o Pai, né? Ele saiu a semear a mensagem, né? Que é a semente. E nós, quem que nós somos? O terreno. Então foi citado lá, né, que as sementes foram colocadas, né? Uma na areia, veio os passarinhos, comeu. A outra numa estrada pedregosa, né? Ela brotou, mas de repente veio o sol, ela acabou secando porque não tinha como se expandir, e ali foi, até que uma caiu num terreno fértil, num terreno bom, né? E qual terreno seria esse? Seríamos nós assimilando as mensagens do Cristo, né? Para que a gente pudesse, nessa assimilação, utilizá-la para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Falou também da nossa guerra íntima, né? Porque ele falou assim, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? Aí a gente fala assim, nós estamos em paz. Às vezes a gente vem, eu sempre cito a Casa Espírita como um ponto de luz.
Às vezes a gente fala, vem atribulado de casa, às vezes brigou com um, bateu a porta, né? Mas chega no centro, a gente, né, se refaz, a prece que é feita no início ali, né? E de repente a gente fala assim, puxa, eu estou bem melhor do que quando eu entrei, para verificar o quanto que a casa ela é benéfica para todos nós. Mas ela cobra também alguma coisa de nós, no sentido que a gente aos poucos também vá modificando a nossa forma de agir, de ser, de pensar, né? Nessa pacificidade que é colocada aqui, né? E ele diz também a respeito da paciência, né? Muitas das vezes a gente diz assim, eu perdi a paciência, mas quem tem não perde, porque a gente já assimilou a paciência, né? Então a gente verifica a mãe, vai com calma, explica de novo, aí a criança, mas por quê? Vai lá e explica de novo. Então ela adquiriu a paciência. Ela poderia rasgar na primeira lá e falar, eu já expliquei para você, né? Ela fala assim, você me deixa sem paciência, né? Então quando a gente adquire nessa busca constante nossa, nós não perdemos mais, né? Por isso que a gente verifica assim e fala, aquela pessoa é pacienciosa, ela tem calma, né? Ela tem brandura, porque é conquista do ser. Mas foi fácil para ela? Muitas das vezes não, foi difícil, né? Passou por esse estágio nosso também, até chegar onde ela está. Bem-aventurados que são misericordiosos, né? Misericordiosos. O que é misericórdia, né? Miséria é miséria, córdia vem do coração, né? Então, do nosso coração, a gente ter vamos dizer assim, dó da miséria, né? Daquela miséria que bate nas nossas portas, né? Não só essa miséria, mas outros tipos de misérias também, que temos muito, né? Então, o Evangelho em si, ele é esse caminho, essa revelação, né, que vem trazer para nós, para que a gente aos poucos vamos mergulhando e verificando o que de joia nós podemos tirar daqui. Outro dia até comentei assim, que o pessoal sabia o que era bateia, né? Tá, inclusive, acho que nesse outro texto que a Ana passou ali, né? O Evangelho é nosso, né? Eu sempre gosto de falar a respeito do Evangelho, né? Eu perguntei o que era bateia. Talvez o pessoal ali do lago talvez saiba, né? Bateia é aquela peneira, mas não é furada que os garimpeiros utilizam para buscar o ouro, garimpar o ouro, esmeraldas e tal, né? E aqui nós temos esse ouro, essas joias dentro do Evangelho. E às vezes nós estamos desesperados, falamos assim, olha, eu não sei onde recorrer. Abra o Evangelho. Uma das citações no início aqui que a Ana fez, né? Evangelho no lar. A oportunidade também da gente higienizar as nossas mentes, o nosso lar, né? A expansão que ela colocou, hoje é o lar aqui que está recebendo, amanhã o vizinho, os prédios, o quarteirão, né? E quanto mais pessoas fizerem o Evangelho no lar, mais o ambiente ele vai estar iluminado, né? O ambiente da cidade, o ambiente do bairro, da cidade, né? E consequentemente, né, em outros locais também. Na época recentemente da Copa do Mundo, nós tivemos aqueles garotos que estavam presos na caverna, né, por causa da enchente, né? E de repente houve lá a comunicação que talvez eles iriam sair dali em torno de um mês aproximadamente. E pelas redes sociais nós verificamos que muitos grupos de oração estavam envolvidos e conclamando outros a também ali estarem, né, fazendo esse mesmo tipo de trabalho. E de repente, do dia para a noite, né, o pessoal falou, amanhã vai começar a sair o primeiro grupo. Eu falei, puxa, eles falaram que ia sair daqui a um mês, né? Então a gente verifica o poder que tem a oração. A expansão da oração na nossa vida e na vida das pessoas também. E de repente mudou-se o foco da Copa do Mundo para aquelas cavernas. Esqueceram um pouquinho, mesmo que pouca coisa, mas esqueceram a Copa do Mundo e todas as atenções foram direcionadas para aquela caverna. E verificando que muitas pessoas no mundo estavam orando. Para a gente verificar, né, o poder que tem a oração, né, o quanto que abrange, o quanto que avança a oração. E imaginemos então o Evangelho no lar, né? Eles fazem esse trabalho assim muito bacana, né? E a gente de vez em quando recebe também a solicitação de alguém e fala assim, eu não sei como fazer o Evangelho no lar. Então está aí uma oportunidade, né? Abre-se o livro, o Evangelho, ou quem tem a Bíblia também, né? Se quiserem, né?
lê-se uma mensagem, faça a prece inicial, no final também faz uma irradiação, uma vibração, coloca um copo d'água. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos não, tem que ser correto. Né? E a gente escolhe primeiro um dia da semana para que a gente, todos os dias que aqueles elementos da casa, as pessoas da casa, os familiares possam estar juntos, né? Para que a gente realize o Evangelho no lar. No início, a gente pode até se dizer, né, que fala assim, puxa, eu ainda não consegui. Então vai ter dificuldades, vai ter tribulações, vai ter sim. E a gente vai ter que vencer. Vai chegar alguém vai chamar você para ir para o churrasco, naquele dia, naquele bate-horário, né? Alguém vai chamar você para ir lá para a festinha, para o aniversário, né? Então vai ter várias dificuldades, né? O importante é que você não pare, você vença essas tribulações daqui, que são nossas, né? Para que realizar. Porque com o tempo, espíritos amigos também começam a se aproximar para se aurir dessas leituras, para o seu crescimento, para a sua evolução, né? Para o seu dia a dia, né? E eles vão nos auxiliando também nas nossas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Né? A importância do Evangelho do Lar, com relação à oração também, que nós não temos assim noção da importância da oração. Né? Então a gente verifica grupos de pessoas que falam, que comentam a respeito de cirurgias que foram feitas, né? E grupos de oração interferiram, né, naquela cirurgia, algumas até que não chegaram a se fazer por causa dos grupos de oração. Olha que importante. E os médicos ficaram admirados no caso, né? Não que por isso, né, a pessoa deixe de fazer a cirurgia, muito pelo contrário. Os médicos estão aí para isso, a medicina está adiantada aí para isso também. Né? Falamos um pouquinho da misericórdia. A gente está passando assim só algumas coisas, porque não dá tempo, porque nós temos um tempo limitado aí, né? Amar o próximo como a si mesmo. Nosso inimigo é nosso próximo? Não deixa de ser também, né? Então é aí que nós temos que dispensar um esforço maior para auxiliá-lo e, consequentemente, nos auxiliar, porque a vitória, né, a luta, ela é nossa. Porque nós que muitas das vezes, na maioria das vezes, colocamos barreira para mim chegar daqui até ali, né, no nosso irmão ali. Nós colocamos a barreira, né, e somos impedidos por nós mesmos de avançar, né. Então ali está o mandamento maior, ame o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que aprender a gostar de nós mesmos. Como a ti mesmo. Como é que nós nos amamos? Olhamos no espelho, né? E muitas vezes a gente vai ver o cabelo, né, que já está caindo, né, está ficando esbranquiçando, né? Que tinta que eu vou usar, né? Mas muitas das vezes nós temos que olhar mais fundo, né, para nós mesmos. E Jesus também era tentado, né, politicamente. De repente vem alguém e fala assim, é justo nós darmos moeda a César? Então ele era colocado em armadilhas também, porque se ele falar que não, né, o sistema, né, a polícia, vamos dizer, da época, poderia vir e prendê-lo. E Jesus, né, já sabia das intenções e falou assim, me empresta uma moeda. De quem que é essa esfinge que está aqui? É de César, devolve para ele. É dele a moeda, não é sua, como se diz, né? E até hoje nós temos dificuldade de pagar imposto, né? Você vê, desde aquela época, há 2000 anos, né? A gente às vezes pega e fala, preciso arrumar um jeito de pagar menos imposto. E a gente corre do imposto, né? E a gente verifica lá, quem tem na esfinge lá, né? Devolve para a República. Né? Porque nós não vamos levar mesmo, né? E parafraseando um pouquinho o nosso amigo, o irmão Osmar, que aqui semana passada esteve falando sobre os inimigos, né? Também amai os vossos inimigos. Então esse amai não está nascendo no tempo de amor, porque é um amor diferente. É para que a gente não fique trabalhando com aquela ideia de inimigo. Que aos poucos nós vamos vencendo essa dificuldade até um dia que nós saímos daqui e vamos lá abraçar aquele suposto inimigo. Que muitas das vezes fomos nós que criamos. Ou nós que fizemos alguma coisa que nós nos tornamos inimigos. Vamos lá, abraçamos, né? E daí seria praticamente o ápice. Daí a gente chegar lá e... fulano vem vindo, eu vou atravessar a rua. Né? Mas por quê? Então nós que estamos atravessando a rua, né? Nós que estamos com dificuldade de nos aproximarmos dele.
E Jesus disse, né? Amai os vossos inimigos, né? E esses inimigos encarnados hoje, eles podem tornar-se inimigos desencarnados. Por isso que Jesus dizia, né? Se alguém te pedir a túnica, dê a capa também. Se alguém pedir para andar 1000 passos, ande com ele 2000. Para que enquanto você vai andando, você vai queimando ali esse tipo de vingança, de ódio que a gente carrega com a gente, né? E quem fica doente? Nós mesmos. Porque a gente, como ele falou, né? Eu também sempre cito isso, a gente vai dormir com o inimigo. Porque você fez isso comigo de manhã, não sei o quê, né? E a gente está ali, batutando. Acorda, a primeira coisa que a gente lembra de quem que é? É dele. É o tempo todo que a gente fica assim, nesse contato, né? Poderia ser um amigo, né? E muitos dos amigos a gente não tem tanto esse contato, né? E no capítulo 14 nós vamos lembrar de um dos mandamentos, que é o 4º mandamento também, né? Que fala, honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Esse honrar é o respeito, né? A piedade filial. E nesse capítulo também ele vem falar da ingratidão dos filhos, os laços de família, e a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, nesse contexto, vamos lembrar que todos nós estamos interligados. Todos nós. Porque acontece, por exemplo, hoje caiu uma ponte lá na Itália, né? E se nós tivermos um parente lá, imediatamente nós pegamos o telefone, né? E aí, filha? E aí, filho? Né? Ô, mãe, tá longe, não foi nada comigo. A gente fala assim, graças a Deus que não foi com meu filho. Mas e os outros? Né? Os outros também são nossos irmãos. E já que não aconteceu nada com alguém do nosso seio sanguíneo, né? Vamos lembrar dos outros irmãos também. Aqui, hoje, né? E de repente eu estou interligado com uma pessoa, minha esposa, meu filho, alguma coisa, e de repente eu já crio uma inimizade ali com ele. Então essa reatação ela tem que ser feita assim, no menor tempo possível, né? Para que nós amanhã não tornamos isso uma dificuldade na nossa evolução, no nosso crescimento. E da perfeição. Gente daqueles que estão lá fora e não sabem. Então, muito a nós está sendo dado o conhecer. Então, na medida do possível, imediatamente, nós temos que buscar, então, essas oportunidades. Milhares de mensagens que foram consoladas, foram consolo para os familiares, né, daqueles que tiveram entes queridos partindo, né, que partiram. Então, ele é uma figura que nós não devemos esquecer, dos seus ensinos, da sua humildade, né, de tudo que ele recebia, ele passava para frente e não ficava com nada. E os momentos de nossas vidas. Isso nós não devemos esquecer. Qualquer situação que nós estivermos, nós vamos abri-lo, nós vamos encontrar uma mensagem que vem de encontro para aquilo que nós estamos necessitados, que estamos passando. Então é essa mensagem que a gente está deixando aqui para vocês hoje. E força. Forças é o que nós não podemos deixar de ter. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós temos que buscar encontrar forças. Com quem? Com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais. Né? Pedir que a porta vai se abrir. Jesus mesmo disse. Né? Mas nós temos que ter essa vontade também de querer mudar, né, para melhor. E além da vontade, nós temos que ter a boa vontade. Né? Eu estou com vontade, hoje está chovendo, não vou no centro não. A gente estava só com vontade, né? Mas aí de repente falou assim, não, eu vou sim. Aí assumiu o quê? A boa vontade. Eu vou. Aí a gente levanta e vence. Né? Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ilumine, nos fortaleça a cada um de nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Opa, não tem isso. Obrigada pela palestra maravilhosa. Obrigado a vocês. Só queria ter uma observação. Toda vez que a gente tem uma ideia de um trabalho novo, na casa, por exemplo, o varal, outras coisas, né? Uhum. A gente acaba ficando na dúvida. Será que vamos ver? Será que vai dar certo? Sempre no primeiro momento tem uma dúvida. E hoje você, com a sua palestra, trouxe a completa certeza que é o caminho. Sim. Certo. Porque dentro do Evangelho é onde contém todas as respostas, né? Para quem está passando por qualquer tipo de problema,
o consolo, as leis morais divinas que são imutáveis, é aqui que a gente encontra. Então, eu acho que quem recebe isso, como o Eduardo disse, a gente tem que passar à frente esse conhecimento. É nossa obrigação passar à frente. Então, eu acho que veio a certeza do trabalho do Evangelho no Lar, que nós estamos no caminho certo. Se cada rua ou bairro, vamos começar por bairro, né? Sim. Se cada bairro, 2 ou 3 ruas, fizerem o Evangelho no Lar, nós vamos ter uma luz muito maior naquele bairro. De repente o vizinho se contagia e faz também, e assim por diante. E aí nós vamos ter uma mudança do planeta em si, da cidade, da casa, da cidade e do planeta, numa vibração positiva, de amor e não de guerra, de compreensão e de paz, que é o que traz a luz do Evangelho. A respeito do Evangelho, eu falei a respeito das dificuldades, né, mas também tem as benesses. Eu me recordo, por exemplo, do meu filho, no início, ele não queria fazer, ele era, vamos dizer, quase nenê, né? E a gente queria arrastá-lo para a sala para fazer. Ele fala, não vou fazer, né? Então a gente queria saber de onde que vinha aquela teimosia, assim, né? E não é era leitura, ele gostava de histórias e tal, né? E uma ocasião nós encontramos o Raul Teixeira, que ele sempre vinha a Bauru, né? E eu comentei com ele, né? Ele falou assim, deixa ele lá. Você continue fazendo o Evangelho, né? Até que um dia, aos pouquinhos, ele ficou assim, como quem diz, vocês não vão mais me chamar? E ele mesmo veio e sentou-se à mesa. E a partir daí até hoje, né? Está com 37 anos. É o que você disse, né? A perseverança, né? É como você disse, vai tocar o telefone, vai surgir convites imprevistos. Se chegar alguém, convide para o Evangelho. Se eles não quiserem, você fala, dá uns 20 minutos. Porque é 20 minutinhos. 20 minutinhos a gente conversa. Se surgir um churrasco, olha, eu posso depois de tal hora. São 20 minutos, mas persistam. Porque quando a gente começa e tem todos uns amigos espirituais que nos ajudam, aparece todo tipo de compromisso, todo tipo de dificuldade. E a gente faz uma semana, 2, 3, faz um mês, para. Aí você fala, nossa, vou começar de novo. Então, isso é comum, né, Eduardo? Sim, comum. Muito mais comum do que dar certo pela primeira vez. Tá? Eles estão testando a nossa boa vontade, né? Tem um grupo aí que fica esperando, né, para ajudar. E com isso a gente também ajuda os desencarnados, porque eles vêm para ouvir um pouco do que a gente está falando. E isso é caridade de um modo geral. Queria agradecer a todos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, em nome de Deus, primeiramente, em nome de Jesus. Agradecer ao Eduardo por essa força pela palestra, que foi completamente, eu acho que intuída, para dar força nesse trabalho do Evangelho. E quem estiver nos assistindo de outras cidades, leve essa ideia também para vocês. Façam grupos em outros lugares. Vamos levar luz em vez de guerra, né? De ódio, mais amor. Agradecemos. Tá baixo? O estudo é aberto, gente. É amanhã. Amanhã tem estudo, Livro dos Espíritos. O estudo é aberto. Quem estiver aqui hoje, quiser vir presencialmente amanhã, começa às 8 horas, tá? Pessoal da internet, às 8 horas a gente começa a transmitir o estudo e o material vai estar disponível, né? E lembrar que o Eduardo foi um dos culpados de começar o Amigos do Tempo. O Eduardo foi um dos nossos parceiros que deram a maior força, falou que tinha que começar mesmo. Foi um dos primeiros palestrantes, né? Sim. Né? Ele assinou essa loucura embaixo com a gente. E estamos aqui, né? Tremendo até hoje. Nós também, tá? Nós também. Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de todos, a quem está nos assistindo, nessa sensação de muita paz e amor que está no ambiente. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a Jesus, nosso Mestre, que está entre nós, aos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que aqui estão, já preparando o ambiente e já preparando todas as pessoas para que tomem o passe. As pessoas que estão nos assistindo, que essa luz e essa paz se estendem em seus lares, em seus corações, e que o Evangelho realmente seja o dia a dia de cada um que consegue manter o equilíbrio e a paz nos seus lares. Agradecendo mais uma vez, damos por encerrado
a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Vai ter o passe, quem quiser aguardar, tá? Tá bom? Um abraço. Muito obrigada.